Não, é só uma conversa, uma conversa de antropólogos sobre antropologia, com um tema que a Elô chamou do tema do outro, né? Eu dei o título dessa vez do Dilema das Diferenças Culturais e a visão antropológica sobre isso. E ela estava falando há pouco, né, ao me apresentar, falou da questão política, da importância política do Rio de Encontros. Eu acho que não dá para a gente conversar sem tocar nas questões políticas, né? Porque é isso que rege a nossa relação na vida coletiva, na vida social e na nossa vida pessoal também, né? A gente tem políticas em vários níveis, em várias camadas de política. Política na família, política com os amigos, né? Política nos movimentos sociais, política universitária, né? Política nas relações entre alunos e professores, porque a gente sempre tem, se a gente entender política nessa forma mais ampla, né? É essa estratégia de como é que a gente faz para viver junto e, no entanto, respeitar o outro, né? Quando a política é feita no bom sentido, numa boa direção. A gente sabe que nem sempre isso acontece, é isso que a gente vai discutir aqui hoje, na perspectiva antropológica. Eu estou chegando de um seminário que faz parte de uma pesquisa que está incluída numa parceria com o PAC, né, do qual as Quebradas também faz parte. E o tema desse seminário tem tudo a ver com algumas questões que eu vou falar aqui hoje. Então eu venho assim imbuída das questões que eu ouvi lá. E o seminário é a partir de uma pesquisa sobre a possibilidade das trocas culturais, dos intercâmbios. Como é que é possível dialogar com os outros? Como é que é possível dialogar através disso que a gente imagina que são os limites da nossa capacidade de compreensão e de apreensão da realidade alheia à nossa, né? Alheia eu não diria, não é uma boa palavra, mas aquela a qual a gente não pertence diretamente, com a qual a gente se relaciona, mas na qual a gente não tem uma memória de origem, por exemplo, né? Então, e lá é muito interessante porque exatamente o que a gente estava discutindo era isso, quer dizer, o que é essa diferença? Como é que a gente pensa essa diferença, né? Em que medida isso é um obstáculo, em que medida isso é uma riqueza nas nossas relações, né? Então, eu queria falar um pouco, quantas pessoas que aqui estavam no ano passado assistindo? Ah, nem tantas, eu achei que ia ter, que bom! Vocês estão repetindo a dose, vai ter 6. Então, me você. Esse também, tá na página antes. Heróis. Vocês fizeram a mesma faculdade? Não, já comunicação. Mas falando da formação da identidade. Mas isso é interessante porque isso mostra como a antropologia, você vê, estava em comunicação, estava em história, a antropologia hoje nas ciências sociais, ela vem ganhando um lugar de... eu ia dizer meio imperialista, né? Vai entrando nos lugares, mas deixa aí que eu sei. Isso aí, quem sabe sou eu. Mas isso eu vou explicar um pouco a vocês por quê, né? Eu acho que ao longo da minha fala, né? Inclusive porque a antropologia, por outro lado, como vocês vão ver, ela foi chegando cada vez mais perto das outras ciências sociais, ela foi se aproximando da sociologia. A antropologia, por que existe a noção de cultura, isso que a gente chama de cultura, né? É o conceito central da antropologia. A gente pode dizer que toda a história da antropologia gira em torno de como é que a gente constrói uma noção de cultura, um conceito de cultura que dê para pensar a respeito da realidade humana em geral. É uma ciência social do humano, né? E como é que se faz para pensar esse tipo de manifestação de vida que é a vida humana? Por quê? Por que surge o conceito de cultura e aqui que essa ideia vem responder, né? Vem responder a uma característica muito peculiar da nossa existência humana, da existência da humanidade em geral, que é o fato de que, ao mesmo tempo que nós somos uma espécie dentro dos seres vivos, todo mundo está de acordo com isso, existe uma espécie, todo mundo tem 2 braços, né? 4 membros, se tiver inteiro, né? 4 membros, uma cabeça, os mesmos órgãos, né? Do ponto de vista biológico, né? Nós podemos ser operados
operados por qualquer médico do mundo. Ele vai encontrar exatamente os mesmos órgãos lá dentro, né? Ele vai poder entender fisicamente o nosso corpo da mesma maneira. A nossa espécie é uma espécie só, do ponto de vista físico. No entanto, né, a partir da saída do europeu, né, duas coisas aconteceram que transformaram o homem num problema, né? O ser humano num problema. O europeu, que estava habituado a reconhecer como humanidade aquilo que era a experiência europeia de homem, né, com os seus hábitos, com o seu modo de pensar, com as suas crenças, com os seus valores, né, com as suas roupas, com as suas comidas. De repente ele sai com as grandes descobertas, com as grandes viagens, ele começa a sair para outros continentes. E ele começa a descobrir que tem seres que se parecem fisicamente muito com ele, né? Mas que são tão diferentes no seu comportamento, nas suas formas de agir, nas suas crenças, na maneira como eles se apresentam. Uns andam sem roupa, outros andam com muito mais roupa, uns comem coisas esquisitas, né? Outros não comem, não detestam aquilo que seria considerado alimento para a pessoa que está habituada com aquela outra forma de existência ocidental, digamos assim. Ele começa a descobrir que existe uma característica de diversidade dentro dessa espécie que é muito intrigante, né? E ele começa, quanto mais longe ele vai, mais diversidade ele encontra. Ele vai longe geograficamente, mas o que ele encontra, na verdade, é uma diversidade do ponto de vista das manifestações da vida social, né? Ele começa a se perguntar como é que é possível isso, porque lembrem-se que antes, né, nesse momento, a gente está também saindo de uma explicação do humano pela religião. Estou falando do Ocidente, não, a gente está falando a antropologia é fruto da ciência ocidental, das formas das ciências sociais que nascem no Ocidente, né? Então, ele estava, né, o que predominava até o Iluminismo, até o Renascimento, né, quando esses caras começam a fazer os avanços científicos e sair daquele continente, o que predominava era a explicação religiosa do mundo. O homem feito à imagem e semelhança do divino, não é? Com uma determinada moral, com uma determinada crença numa forma de família, com uma determinada crença na forma de se relacionar com os demais e com a transcendência, inclusive, né? E, de repente, a partir do Iluminismo, essa explicação começa a ser questionada pelo crescimento cada vez maior do pensamento científico. As pessoas querem uma explicação que passe pela forma do conhecimento racional. Então, a antropologia é um pouco o resultado do casamento dessas duas coisas. Primeiro, o desejo de uma explicação racional via ciência, né, do universo como um todo. Não basta mais a explicação teológica, não basta mais a explicação vinda, né, dos discursos religiosos. Ou seja, o mundo não é mais aquilo que foi criado por alguma coisa divina e não precisa explicar, é alguma coisa que eu posso explicar e sobre a qual, inclusive, eu posso intervir, que é a ideia de que a ciência, quando ela começa a surgir, ela traz consigo a ideia de poder agir a respeito do mundo, né? Eu não preciso mais obedecer aos desígnios superiores, mas eu posso criar, né, novas condições, posso intervir no mundo, né? E a descoberta dessas diferenças que se multiplicam a cada vez que os homens se afastam mais, o europeu se afastam mais do seu próprio universo de origem. E cultura serve para designar essa característica da diferença. Se somos todos fisicamente os mesmos, onde é que a gente difere? Onde é que as sociedades múltiplas, né, essas várias sociedades diferiam? Em que aspecto? Em diálogo. Pensamento. Ter diálogos na maneira de pensar, na maneira de se comportar. E quando a gente fala pensamento, a gente está falando de tudo. A gente está falando desde alguma coisa que é imaterial, ideias, crenças, né, visões de mundo, percepções sobre o mundo,
Mas a gente também está falando de cultura material. Eu posso falar de cultura material. Essa mesa tem incorporada um pensamento. Essa mesa só faz sentido com cuja finalidade ela foi construída. Há sociedades que não têm mesa, porque não pensam a vida em torno de uma mesa. Há sociedades em que as pessoas não se sentam em cadeiras, em que as cadeiras fazem parte de uma determinada noção de uso do corpo humano. E não de todas as coisas. Uma sociedade tribal não tem cadeira. Tem rede, tem esteira. Os árabes se sentam no chão, né? Então, os próprios objetos, os próprios artefatos, todo o nosso ambiente construído, né? Prédios, cidades, são manifestações do pensamento. Portanto, são considerados como manifestação da cultura. Então, a primeira pergunta que a antropologia se faz, que é a sua pergunta seminal, né? E que ela continua se perguntando ao longo de todo o desenvolvimento dessa disciplina, é como é possível pensar sobre essa diferença. Que implicações tem essa diferença sobre a possibilidade de entendimento da humanidade como um todo? Ainda é possível pensar numa humanidade? Será que aquelas tribos que eu encontro lá, que andam sem roupa, ou pelo menos do meu ponto de vista, para eles estão vestidos de outra maneira, mas do meu ponto de vista eles estão sem roupa, que se casam de formas diferentes da gente, cujas relações de poder são outras, que, enfim, cuja manifestação de vida é tão diversa da minha, será que eles fazem parte da mesma humanidade que eu? Ou será que eu tenho que pensar em formas que são fisicamente, existências que são até fisicamente parecidas, mas eu tenho que pensar em subcategorias de humanidade? Essas são as perguntas que atravessaram e atravessam a antropologia como um todo, e todas elas são discutidas a partir de como é que eu construo o conceito de cultura. Como é que eu penso cultura? Cultura surge de uma preocupação com a diferença. E cultura é o conceito através do qual vai se pensar a possibilidade de determinadas respostas para esse enigma, né? Eu acho que quem estava aqui da última vez talvez se lembre, né, das primeiras respostas que foram dadas para essa diferença. Porque a primeira pergunta era: bom, nós somos diferentes, vamos supor, não se esqueçam que a gente está num momento de pensamento em que o humanismo está crescendo, a ideia de uma humanidade única, né? É um pensamento dominante na época. Então, a ideia é, bom, se nós somos fisicamente iguais e nós somos diferentes, por que será que nós somos diferentes do ponto de vista da cultura, do pensamento, das formas de comportamento? Então começaram a pensar algumas explicações. Qual será o fator? Um dos fatores, talvez quem estivesse aqui se lembra, foi o fator físico. Por quê? O primeiro fator a ser imaginado, um dos primeiros fatores a ser imaginado como causa da diferença foi o físico, o próprio corpo. Por quê? Não é tão difícil de imaginar. Por quê? Porque o corpo tem aparências diferentes. Muito bom. Não só o corpo, não só a cor. A cor, o cabelo, o formato dos quadris, os traços, né? Então, a diferença empírica, física, foi a primeira explicação para pensar, tentativa de explicar a diferença no nível do pensamento. Ora, qual é a noção que surge com isso? Um detalhe. Na época, a gente estava falando do crescimento do pensamento científico. Do ponto de vista das ciências humanas, e ciências humanas são as ciências que estudam o homem, a grande ciência, que tinha laboratórios, que tinha experiência, era biológica, era medicina. Não é à toa que lá, desde os primórdios da antropologia, que existia uma vertente importante chamada de antropologia física. O que é antropologia física? Aquela que está preocupada com a origem física do homem, darwinismo, né?
qual é a sua origem, se veio ou não veio do macaco, qual foi o primeiro Homo sapiens, como é que era o tamanho do seu cérebro, como é que era a conformação desse cérebro, que tipo de sangue corria nas suas veias, né? Isso tem a ver com medicina. E foi num determinado momento, né, um ramo importante da antropologia, muito importante, no qual foi gestado a ideia que marca as diferenças físicas entre os homens, que é a noção de... Pode falar, gente, sem medo de ser feliz. Qual é a noção que marca as diferenças físicas entre os homens? Tradicional. Raça. Raça. Então, a noção de raça data dessa perspectiva física, biológica, a respeito das diferenças humanas. E ela surge para dizer, se nós somos diferentes na nossa forma de pensar, nas nossas manifestações daquilo que já estava se chamando de cultura, se existem diferenças de cultura, é porque, no fundo, nós temos subespécies. Subespécies que são fisicamente caracterizadas no corpo, em primeiro lugar pela questão da cor, que é aquela evidência mais nítida, mais aparente, mas não só pela cor, e também uma série de outros traços que, de alguma forma, são a evidência de que não somos tão iguais quanto parecíamos. Talvez essa humanidade não seja efetivamente uma humanidade com essa igualdade tão abrangente, né? Temos que pensar diferenças aí dentro. Bom, não sei se vocês se lembram, os que estavam aqui, evidentemente os outros não. Talvez tenham lido o Roberto Amaro. Tem mais gente aqui que deve ter lido outros antropólogos também em outros lugares, que eu sei que... Roque Laraia. Muito bem, muito bom esse texto. Chama-se Cultura, um Conceito Antropológico. Muito bom. É um textinho clássico, pequeno, recomendo. Se vocês tiverem interesse em aprofundar isso, obrigada. Então, mas tem na internet. Facílimo de achar na internet. Bota lá. Roque de Barros Laraia. É interessante porque esse é um livro, quando eu estava estudando antropologia, olha gente que faz tempo, hein, né? Dá pra ver que faz tempo. Bom, quando eu estava estudando antropologia, ele já era um clássico. E ele continua um clássico, porque ele tem esse autor, isso é uma coisa que eu vou fazer um parênteses para dizer para vocês. Quanto mais claro os autores escrevem, mais respeito tem por eles. Eles escrevem para as pessoas entenderem, né? Ou seja, eles pensam que tem um leitor, claro, você tem algumas coisas que são mais sofisticadas, sem dúvida nenhuma, mas um texto introdutório que se faz entender com clareza e permanece, é porque realmente tem algum saber ali que tem uma consistência passível de ser transmitida, né? Politicamente formidável, do ponto de vista intelectual. Bom, então, durante algum tempo, muita coisa rolou na perspectiva antropológica, né? A partir dessa crença de que, de fato, as raças eram importantes. Várias pesquisas foram feitas. Eram feitas pesquisas de laboratório, eram feitas experiências, inclusive, né? Para saber... Não me entendam mal, não experiências de fazer coisa, mas dissecção, por exemplo, de cadáveres, para medir coisas, para ver coisa, para pensar. O cadáver ainda era aceitável, era um ser humano. Com o ser humano a gente sabe muito bem onde é que isso foi parar e a gente vai mencionar isso já já. Várias experiências foram feitas, muita teoria se produziu, não só sobre a questão racial, mas inclusive essa questão migrou para entender o comportamento a partir do físico para várias áreas, inclusive para a questão dos crimes, né? As pessoas, alguns outros médicos, antropomédicos ou médico-antropólogos, não sei como é que a gente chama, né? Essa coisa, juntavam as duas coisas e tentavam caracterizar, por exemplo, e tem um livro ótimo da Lilian Schwartz, chamado Espetáculo das Raças, em que ela mostra como alguns médicos faziam estudos do perfil de criminosos. Você podia detectar pelo tamanho da testa, pelo perfil do nariz e por várias outras evidências empíricas físicas, não só as diferenças de capacidade intelectual, porque a questão racial tinha a ver com a questão da capacidade e do alcance do potencial intelectual, mas também com as tendências de comportamento que aquelas pessoas teriam, que ficariam... É como se a gente fosse, tá na minha testa? Era literalmente, as pessoas entendiam literalmente. Está escrito na testa.
como se tivesse escrito na testa, né? No entanto, nenhuma dessas pesquisas chegou a nenhum resultado positivo, né? Na verdade, isso virou, e essa questão racial virou muito mais uma ideologia, uma forma de pensar a diferença que não tinha nenhum tipo de embasamento em qualquer forma de pensamento científico mais consistente. Ou seja, o que é um pensamento científico consistente? Você tem uma hipótese e você demonstra que essa hipótese é plausível. Não deixa de ser interessante, né? Porque eu já vi algum livro que tem osso. Nem a ferro, nem a fogo, nem a água, nem a leite, nem a coisa nenhuma. Porque essa foi das teorias mais nocivas da história da humanidade, se a gente for pensar as consequências políticas disso, né? Uma das consequências, e essas consequências políticas não foram apenas, quer dizer, elas foram justificativas de várias coisas. Elas foram justificativas da escravidão, não só de negros, mas também de índios, claro, porque, evidentemente, qual era o pensamento por trás disso? É que não era só que essas subespécies, entre muitas milhares, milhões de aspas, eram diferentes. É que elas não eram iguais no seu valor e no seu potencial. Então, quem é que era o potencialmente mais poderoso? Adivinhem vocês? Europeu. Ah, não diga. Olha só, ele percebeu. O europeu, evidente, pois ele é o colonizador, é ele que está indo lá. É ele que construiu o navio, é ele que detém a ciência, é ele que vai até lá, é ele que tem arma de fogo, é ele que tem, inclusive, a noção de que ele tem uma racionalidade. Ele acredita na sua própria racionalidade como sendo a racionalidade plenamente desenvolvida do ser humano. Só que quando você junta isso com o pensamento racial, com o pensamento biológico, você tem uma visão extremamente radical. Por quê? Porque você não tem saída daquilo que você é. Você será sempre aquilo que o seu corpo dita. Se você nasceu com um físico de criminoso, criminoso você será. Se você nasceu com uma configuração racial que define que você é limitado para determinado tipo de expressão de pensamento e de criatividade, você não pode mudar de corpo. Então, é uma clausura, é um destino físico com o qual as pessoas estão marcadas, é uma marca, né? E isso justificou a escravidão, como disse para vocês, e justificou também o extermínio, né? Se a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, quando você disse, quando eram com cadáveres, tudo bem. E quando se faziam com pessoas, porque eram consideradas que não eram de uma raça pura, que era uma raça mestiça. E quando se pensava sobre o Brasil, né, se a gente traz isso para o nosso país, o que se dizia? O Brasil, isso antes da década de 30, sobretudo, os pensadores de fora, diziam, o Brasil é um país mestiço, é um país misturado, raça impura. Raça misturada. Mistura é igual degradação. Portanto, não tem esperança esse país. Esse país será um país que vai estar sempre nos últimos locais da possibilidade de desenvolvimento. Ao contrário dos outros em que a mistura não era a origem. No Brasil, vocês sabem muito bem que nós somos um povo cuja origem, sem falar que existe a fábula das 3 raças, que conta essa história diretamente, mas fora a fábula, a gente sabe que nós somos um povo misturado, totalmente índio. A gente tem vários nomes para essas misturas, né? Desde os nomes de Cafuso, Mameluco, etc, etc, até os nomes autodados pelas pessoas, né? Se você fizer uma árvore genealógica, eu não diria de todos, porque por aí a gente começou a ter imigrantes, etc. Então o Brasil é um país muito misturado, desde a sua origem, né? E isso era visto como uma marca de... Isso é lindo. Isso é lindo. E na época você vê, isso era visto como uma condenação ao atraso, né? É uma coisa... E, no entanto, então politicamente, eu vou chegar no entanto daqui a pouco, politicamente então, os usos feitos desse tipo de teoria, e eu boto teoria entre aspas, que é uma teoria que jamais chegou a ser comprovada, foram efetivos e muito negativos e muito destrutivos do ponto de vista das sociedades humanas como um todo. E
No entanto, do ponto de vista da teoria, sem tantas aspas, né, o que se verificava é que essa hipótese que foi levantada lá, embora que ela tenha sido apropriada politicamente pelos mais poderosos, por aqueles que nisso viam uma justificativa de dominação, ela não faz o menor sentido do ponto de vista do conhecimento que se quer um pouquinho mais científico. Por quê? Primeira evidência, Levi-Strauss diz isso muito bem num livrinho dele chamado Raça e História. Por quê? Primeira coisa, se as diferenças fossem marcadas pelo corpo e pela raça, quantas culturas a gente teria? Um número relativamente reduzido, mesmo considerando as misturas. Bastante reduzido. E a gente teria o quê? Diferenças coincidentes do físico e com as culturas. No entanto, a própria Europa tinha culturas diferenciadas, não? A África, vamos pensar na África. Quantas culturas, quantas tribos existem na África? Nos índios brasileiros. Quantas tribos, né? Diferenças do ponto de vista da língua, diferença do ponto de vista das crenças, diferenças do ponto de vista da alimentação, diferença do ponto de vista da relação da exploração da natureza. Uns são só coletores, outros são pescadores, outros são caçadores e coletores. Mas dá para imaginar Você acha? Existe uma cultura do norte, uma cultura do sul? Existe uma cultura dominadora, eurocêntrica. Ah, você está falando de política. Politicamente, sem dúvida. Mas como é que isso acontece? Isso acontece... A dominação política é a dominação cultural também, né? A dominação política, ela usa o argumento da cultura. Ela usa o argumento da cultura. Mas ela não justifica ou legitima a ideia de que cultura e diferença física andam lado a lado. Pelo contrário. Do ponto de vista da teoria, do ponto de vista da antropologia que foi avançando nos seus caminhos, né, isso é um erro. E é um erro crasso. É um erro, aliás, que a própria medicina hoje em dia, a medicina mais avançada, que estuda a genética e os genomas, estão mostrando que isso não existe, que raça não existe, que não tem nada a ver. A aparência externa, ela é determinada por coisas muito incipientes dentro da constituição genética das pessoas, que não tem nada a ver com pensamento, não tem nada a ver com cérebro, não tem nada a ver com potencial, não tem nada a ver com nada. É apenas um detalhe de acabamento, vamos dizer assim, não tem nada a ver com a constituição humana dos vários seres humanos. Mas você tem razão. Politicamente, não só norte e sul, mas leste e oeste, não é? Durante muito tempo, os ditos asiáticos, ou os amarelos, né, eram vistos como sendo do outro lado de lá da fronteira, alguma coisa muito diferente dos ocidentais brancos e certamente dos negros também. Então você tinha uma crença não baseada, quer dizer, em que a teoria, né, e as experiências não, mas as investigações e as pesquisas não comprovavam de jeito nenhum, mas que permaneceram porque elas interessavam determinados poderes políticos, determinadas ações de dominação, sem dúvida nenhuma. Mas isso se dá no campo da ideologia. No campo da ideologia, sem dúvida, e no campo da apropriação ideológica. Então, essa determinação do físico sobre o cultural, ela foi extremamente criticada, não servia para pensar a cultura, nem por que as diferenças. Não serve. E foi descartada. A antropologia de hoje já descarta isso abertamente. E se vocês virem livros best-seller, como ainda existem, porque vocês sabem que os erros perduram por outros tipos de interesse, né? E ainda tem gente fazendo pesquisa sobre DNA, sobre sangue, não sei o quê, para tentar comprovar essas teorias. Mas eles não fazem parte da corrente predominante no pensamento científico nem antropológico. Eles estão à margem disso, né? Eu diria até que eles são oportunistas a serviço de algumas formas de pensar e alguns interesses que ainda prevalecem, né? Essa foi uma primeira tentativa de explicar. Uma outra tentativa de explicar foi pelo meio ambiente. Pensar as diferenças pelo meio ambiente. Aquela aí sim, norte e sul entra muito bem. Como é que você chama? Júlio.
Desculpa, eu tenho péssima memória para nomes, mas péssima, eu vou morrer de vergonha todo mundo. Não reparem, não é por falta de atenção. Faz isso. Eu vou tentar. Eu juro, eu faço um esforço enorme, eu vou morrer de vergonha. Mas enfim, juro. Hoje eu não vou esquecer. O que o Júlio falou de Norte e Sul faz parte dessa segunda perspectiva. Ah, não, então é a questão do meio ambiente. Os homens foram se espalhando pelo mundo, digamos que eles tenham tido uma origem única, porque na outra achavam até que os homens tinham tido múltiplas origens, tanto que eles eram subespécies. Hoje em dia, toda a pesquisa já mostra que não, que os homens de fato tiveram uma origem única e eles foram se disseminando pelo planeta Terra, né? E aí a ideia era, então é porque uns foram para regiões quentes, outros foram para regiões frias, umas regiões são mais favoráveis que outras ao desenvolvimento intelectual, então botavam a responsabilidade das diferenças no meio ambiente, né? A gente sabe que isso faz parte do nosso folclore também, né? Baiano é preguiçoso, porque lá fica todo mundo deitado na beira da praia, na areia, cai um coco na cabeça, não precisa nem abrir o coco, ele já quebrou, aí você bebe água de coco, come um pouquinho, vai ali, pesca um peixinho, né? Não tem esses estereótipos, né? Esses preconceitos que a gente tem, esse imaginário de repente. O Caetano ironiza isso cantando na música dele, que só é possível filosofar em alemão, porque na Europa onde faz frio, na Alemanha, né, fica aquele tempo cinzento, então fica todo mundo filosofando, vai fazer o quê? Não pode ir à praia, né, não pode ir à piscina, não pode tomar sol, né, faz aquele frio danado, então ajuda a concentração intelectual, né, as pessoas ficam mais compenetradas. Tem uma série de estereótipos associados a isso, mas tem também algumas produções intelectuais mais interessantes, né? A ideia, por exemplo, né, da ideia que vigorou no Brasil, até para valorizar a população brasileira, pode dizer que o sertanejo é, antes de tudo, o forte. Quem disse isso? Exato. Euclides da Cunha, quando ele escreve sobre os sertões e diz, o sertanejo é antes de tudo um forte. Por quê que ele é um forte? Porque ele tem que enfrentar situações tão adversas que ele precisa se adequar, que ele cria uma força que um europeu, se viesse para ali, morria. E na verdade, isso tem, essa questão das possibilidades de adaptação, elas fazem sentido. Elas fazem sentido, sem dúvida. A gente sabe que uma boa parte dos imigrantes europeus que vieram para o Brasil, para o Mato Grosso, muitos morreram de doenças, porque eles não tinham anticorpos, não tinham resistência, né? Mas isso não significa, como foi se verificando aos poucos, que isso determine também as diferenças culturais. Que isso é um fator, sem dúvida é um fator. Mas isso não determina as diferenças culturais. É muito mais um fator, por exemplo, do que simplesmente a forma do corpo, né? Mas isso não determina as diferenças culturais. Porque se determinasse, a prova dos 9 é a mesma. Todos os lugares de clima semelhante, de relevo semelhante, de geografia semelhante, seriam culturas semelhantes. Coisa que efetivamente não acontece. O exemplo dos índios do Xingu, ou então do interior do Brasil, que eu dei para vocês, ou da própria África, são exemplos perfeitos para a gente pensar isso. Se a gente pensar os próprios países asiáticos, aquelas ilhas que têm algumas culturas dentro de ilhas bastante restritas, com um meio ambiente bastante semelhante e que, no entanto, línguas diferentes, religiões diferentes, eles não se entendem uns aos outros, às vezes são inimigos. Inimigos, tamanho as suas diferenças, não por interesses econômicos, mas inimigos por questões religiosas, inimigos por várias outras razões, né? Que são culturais, Então, essa visão já não era politicamente tão nociva. Por quê? Porque ela traz embutida, ela consegue trazer embutida ainda a ideia de uma igualdade intrínseca. As pessoas são diferentes porque tiveram que se adaptar a meio ambientes diferentes, no entanto, as pessoas podem serem transformadas caso se criem melhores condições do meio ambiente, caso essas pessoas sejam mudadas para um outro lugar mais favorável, né? Não quer dizer que as pessoas estejam enclausuradas, porque o meio ambiente pode ser modificado. Uma série de políticas no Brasil, né, foram construídas, políticas sociais sobre o meio ambiente foram construídas no Brasil com base nessa ideia. Por exemplo, quando se imaginava que no Nordeste, o Nordeste era atrasado, porque o matuto lá
do Nordeste vivia em condições de saúde precária, dava bicho no pé, andava descalço, tinha malária, tinha uma série de coisas. E aí, políticas de medicina, de modificação do meio ambiente que essas pessoas estavam, de cuidados, eu não vou dizer que elas foram todas muito bem sucedidas, mas essas experiências que eram de como potencializar e como fazer aflorar o potencial daquelas pessoas, de fato elas existiam. E hoje em dia a gente ainda pensa muitas vezes políticas de meio ambiente como formas de melhorar o potencial dos seres humanos que estão ali habitando, não é? Então ela não é tão excludente, ela já tem um passo adiante. No entanto, ela também não explica as diferenças culturais. Que existe o reconhecimento de que as diferenças de meio ambiente podem ser um dos elementos que potencializam ou não potencializam a plena manifestação da criatividade humana, tudo bem. Mas dizer que elas são a causa das diferenças é uma outra coisa, porque elas não dizem em que direção essa criatividade, em que direção essas expressões vão se mover. E a última forma que eu vou mencionar aqui para vocês é a ideia de que, sim, somos todos um só. A humanidade é uma só. No entanto, a humanidade tem uma história. E as diferenças, elas existem porque algumas sociedades cresceram, se desenvolveram, a ideia de desenvolvimento está muito presente aí, se desenvolveram, evoluíram, a ideia de evolução é uma ideia central, e outras sociedades ficaram atrasadas lá atrás. Por quê? E pode combinar com a questão da raça, porque eram sociedades de raças menos potentes. Porque o meio ambiente não era favorável, né? A primeira versão é uma versão que diz que elas nunca vão melhorar. A segunda versão é elas podem melhorar. Mas o que está pressuposto aí, na verdade, é que, sabe de uma coisa, a diferença não é importante, não. A diferença não existe, nós somos todos um só. Só que uns chegaram até aqui e outros não chegaram até aqui. Uns cresceram, outros cresceram. É como se a vida das sociedades das civilizações, se a gente vai usar essa, né, da humanidade, pudesse ser contada como a história de um indivíduo. As sociedades começam com o seu potencial ainda muito pouco desenvolvido, muito pouco passível de darem alguma coisa, como se fossem pequenas crianças. Depois essas sociedades vão se desenvolvendo um pouco mais, até que chega um momento em que elas chegam ao ápice do desenvolvimento, que é, de novo, qual é a sociedade que está no ápice do desenvolvimento da civilização? O pesquisador, né? É o cara que está lá pesquisando, é o cara que está fazendo a pesquisa, e a sociedade pode ser Europa, mas nessas alturas não é nem mais só a Europa, é o tal do mundo civilizado, é tal do mundo cuja cultura é valorizada como a cultura. O que acontece nesse momento do evolucionismo? Se reconhece uma humanidade, mas se reconhece também, fundamentalmente, uma hierarquia nas formas de expressão da cultura. A cultura não é várias, a cultura é uma só, eu elimino a diferença e se aquele carinha ali eu ajudar ele um pouquinho, ele vai ficar igual a mim amanhã. Eu sou o máximo. Então é só ajudar ele a ficar igual a mim que vai dar tudo certo. Não é isso? Esse eu que eu estou falando. Por exemplo, um índio com iPhone, isso é evolução? Um índio com iPhone é evolução? Vai fazer parte das questões dos grandes dilemas que eu quero conversar com vocês. A gente pode começar a conversar aqui. Primeiro, A gente dorme rede. existe evolução? A primeira pergunta é: existe uma evolução da humanidade? Existe. Mutação é transformação. Evolução. Não, existe, mas a gente não consegue sacar ela. Ela é muito ampla. Tem muitas diferenças entre Eu acho que é lugares. subjetivo. Cada cultura evolui, sei lá, da sua maneira. Ela falou a palavra-chave. Ela disse: cada cultura evolui da sua maneira. Ou seja, não existe uma evolução. Existem formas de transformação das diferentes sociedades que seguem diferentes caminhos. Falando, você perguntou sobre evolução, né? Assim, eu acho que, na minha opinião, existem transformações, mutações e algumas que são muito benéficas para
à humanidade. Por exemplo, falando do índio, eu acho que, por exemplo, teve a questão do uso da tecnologia para descobrir novas vacinas para erradicar as doenças como a malária e outras doenças que mataram muitos índios. Mas em relação à questão quando você fala em evolução como hierarquia de formas de expressões, eu já acho uma coisa assim muito agressiva, pedante, porque o índio, no caso falando do índio, né, eu posso falar um pouquinho do índio porque eu tenho, a minha família ainda, né, tem indígena. Muita coisa, eu acho, como ela falou ali da rede, que a gente dorme em redes e tal e tal, eu acho que muita coisa a gente aprende com os índios muito mais do que quando veio a colonização, né, e quebrou muitas coisas. Então, assim, eu acho que hoje tem algumas sociedades que a nossa sociedade que a gente vive hoje chamam de primitivas. Eu penso que é uma forma de resistência, entendeu? Porque resistir a 500 anos de pressão e opressão para deixar de ser como você é, para ser como eles querem que você seja, é uma resistência, entendeu? Então, assim, quando você fala de evolução, eu acho que não tem muito a ver com o que eles dizem, né? Pelo que eu pude entender o que ela quis passar, é o seguinte: nós, seres humanos, por exemplo, vamos colocar por nós brasileiros, a gente enxerga muito a cultura dos outros lá fora, mas a gente esquece da nossa, a gente acaba esquecendo da nossa. Assim eu faço uma comparação com a do índio. Por exemplo, um índio com um celular, com um iPhone na mão. Ok, ele está em processo de evolução, mas de um outro lado eu acredito que seja um pouco grosseiro para o lado dele, que é como se ele fosse deixar de viver a cultura dele para viver a cultura dos outros. Eu trabalho num instituto que a gente, de uns 3 anos para cá, a gente diz que pesquisa sobre a cultura da infância. E nesse lugar, eu venho discutindo muito lá com um grupo de professores que muitas vezes a gente se distancia e a gente tem uma apropriação da cultura que é do outro, porque assim, somos todos brasileiros, mas a infância tem uma forma de criar, de existir, de se construir. Assim como eu acho vamos dizer assim, dos grupos tradicionais. Eu vejo os índios como um grupo tradicional e que acho que a gente se afasta disso. A gente entende que essa cultura é nossa também, porque eles também são brasileiros como a gente, e a gente fica achando que se ele tem um iPhone é ruim porque a gente vai perder essa tradição, mas a gente também muda o tempo todo. Se eu quiser ir morar na Alemanha e me radicar na Alemanha, ninguém vai achar que eu estou evoluindo, que eu estou abandonando os africanos, que também eu nem acho mais que eu posso fazer essa referência. Mas se a gente tem essa liberdade, por que os povos de cultura tradicional também não? Isso significa perder? Perde por quê? Será que nós todos aqui também não temos essa condição de resguardar esse simbólico e sagrado também? Existe alguma coisa assim estranha quando se pensa no índio como se ele não fosse capaz de ter relação com a tecnologia. E é uma pessoa que tem cérebro, poxa, é normal. A diferença é que todo mundo acha que porque o outro está fazendo algo diferente, ele deixou de ser roots, deixou de ser raiz. E é totalmente o contrário, né? Se a gente fosse viver a coisa de 3.000 anos atrás, a gente não teria carro. Hoje está todo mundo usando carro, todo mundo usando celular. Então, e a tribo Suruí é bem interessante porque eles não deixaram de ser Suruí, muito pelo contrário. Hoje eles têm uma defesa muito grande da sua propriedade, da sua língua, né? Hoje os jovens continuam Suruí, vão para a faculdade e continuam na tribo. Eles tiveram contato com algo que é nosso e ajudaram nesse processo evolutivo. Tudo vai de acordo com a forma que eles vão usar. E a gente meio que olhar isso com barreira, eu sei que é discrepante assim, mas é a mesma coisa que tem gente que se ofende ver um negro passando no concurso público.
porque faz parte de algo que a gente está pressuposto a achar que ele não é capaz. Eu acho que vai da pessoa, assim. O processo evolutivo vai de acordo com cada um. Muito bacana essa rodada toda, porque é engraçado que a conversa ela foi não evoluindo, que é uma palavra que a gente vai tentar evitar usar, eu vou explicar já por quê, mas ela vai se modificando. E como é que ela vai se modificando? Ela vai se modificando através do diálogo. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, outra pessoa fala outra coisa, e o pensamento vai se articulando de outra forma, porque é assim que a gente funciona, né? Assim que o índio funciona, assim que todo mundo funciona. Mas, quando a gente pensa em evolução, só para dizer por que a gente não vai mais usar a palavra evolução, essa ideia de evolucionismo é a ideia de que você tem um modelo único ideal e que ele é o ápice dessa chamada evolução. É como se você tivesse uma linha única, a ideia de um tempo único, tá todo mundo no mesmo trem, estamos todos no mesmo trem, o trem é todo ele igual para todo mundo e o objetivo de todo mundo é chegar lá no ponto final, no mesmo ponto final. A ideia de evolução embute isso, é a mesma ideia de desenvolvimentismo, país de desenvolvimento. O que é um país em desenvolvimento dentro dessa linguagem da economia? Quer dizer que um dia você vai ser igual aos Estados Unidos, quer dizer que um dia você vai ser igual aos grandes países desenvolvidos, porque o desenvolvimento teria que ter essa direção. Não é ao contrário disso, que muitos de vocês já disseram, eu vou só ratificar, é que na verdade é melhor não falar em evolução, mas é melhor falar em dinâmica, e uma dinâmica que é própria de cada contexto. E que, portanto, as diferenças não são o meu retrato, não são o retrato da sociedade civilizada, entre muitas aspas, na sua infância, como você falou, a ideia de primitivo. O índio não é um primitivo, aquele que um dia vai ser um civilizado. Não, o índio é um total civilizado dentro da sua própria civilização. Aliás, essa é uma palavra desagradável hoje em dia, dentro desse sentido. A ideia de civilização já era assim. Claro, mas aí o que a gente está chegando à conclusão aqui? É que todas essas ideias, né, a ideia da raça, a ideia do meio ambiente gerando as diferenças culturais, a ideia da evolução levando tudo para o mesmo padrão, elas cabem dentro de uma forma de atitude de lidar com o outro que a gente chama de etnocêntrica. O que significa ser etnocêntrica? Quer dizer que eu sou o espelho de Narciso. Eu olho para o outro e eu vejo a mim. Eu vejo o outro sendo igual a mim. Ou então ele deveria ser igual a mim. Se ele é igual a mim, ele é pior do que eu. Né? Porque para ser igual a mim, ele precisa evoluir. Portanto, como é que eu meço a minha relação com o outro? Pela distância que ele tem de mim. Quanto mais distante, pior. Quanto mais próximo, oba! E isso vigorou durante muito tempo, essa visão que é etnocêntrica, baseada em qualquer critério que seja, desses que eu falei aqui, mas essa ideia que eu nunca, quando eu tenho uma visão etnocêntrica, por isso eu queria chamar a atenção da fala de muitos de vocês, dizer, eu acho que, não tem um índio aqui para falar sobre o que o índio acha. Você até que esteve lá, conversou com eles, talvez, não sei, mas você tem gente que tem mais proximidade e já ouviu, né, alguns de vocês talvez. Mas, na verdade, para nós não sermos etnocêntricos nessa nossa perspectiva, se o índio deve ou não deve usar iPhone, iPad, motocicleta, porque todos andam de motocicleta, eles vão fazer o Quarupi, chegando nas outras aldeias, todos de motocicleta, e se vestem de índio e fazem o ritual do Quarupi. Mas eles chegam de motocicleta. Por que eles têm que andar a pé? Se eles podem ter uma motocicleta, Não é só isso. por que eles têm que andar de canoa? Como que a tecnologia não está esvaziando todo o lado ritualístico super forte que existe também lá na Indonésia. Que é impressionante como convive bem, ao contrário. Uma até que combina tanto assim a parte da como eles têm familiaridade com a tecnologia e que isso não, ao contrário, né? Quando você rompe com a ideia de evolução, quando você rompe com a ideia do etnocentrismo, como é que se rompe com a ideia de... Porque o etnocentrismo é o maior obstáculo ao conhecimento do outro que existe. Enquanto eu tiver uma visão, né, e que eu trate o meu entendimento como ponto de vista mais acertado, da maneira como eu penso sobre o mundo, essa é a maneira ideal e, portanto, é a partir disso que eu vou medir o outro e o pensamento do outro, se o outro deve ou não deve fazer aquilo, eu estou avaliando o outro, né? Eu estou avaliando o outro a partir dos meus próprios
valores, da minha perspectiva. Ou seja, eu não saio de mim. Você estava falando dos índios quando os europeus chegaram aqui, os índios já tinham sua cultura, eles já tinham sua inteligência, eles já tinham os seus hábitos, eles sabiam muito bem porque eles se comportavam aqui. Mas como é que era o retrato desses índios, inclusive nos livros didáticos brasileiros? Né? Tem um antropólogo, Everardo Rocha, que fez uma pesquisa sobre isso. Primeiro, é o índio, quando eles chegam aqui, é o índio inocente, não, selvagem. Selvagem precisa ser caçado. Ele é quase um animal selvagem, né? Então ele foi, né? A gente sabe disso. Ele não era domesticável para ser escravo, então muitos deles foram mortos, dizimados, né? Ele era a ideia de selvagem, alguma coisa que está próxima da natureza. Ele não é plenamente humano. Depois ele virou o ingênuo, inocente, momento da catequese. Por quê? Porque ele não sabe que ele tem uma alma, ele é um ser humano igual a nós, mas ele tem que aprender a salvar. Vamos salvar as almas dos índios, né? E depois, né, quando ele se integra, né, já finalmente está num momento mais modernista, em que o índio passa a ser um personagem da formação do povo brasileiro, reconhecido como tal, ele passa a ser um índio valente. É a história de Ceci Iberi, que o índio é valente, que o índio faz parte da composição do povo brasileiro. Então ele não pode ser só ingênuo, não pode ser só selvagem, ele tem que ter uma categoria positivada. Então ele é visto como valente. Alguém estava falando alguma coisa interessante sobre os índios? Nada. Nada. As pessoas estavam dizendo, falando sobre a sociedade que elas queriam fazer, que era uma sociedade de origem europeia, e a participação do índio nela. Agora, o índio não tinha voz. A visão etnocêntrica é aquela que tira a voz do outro. Eu não me relaciono com o outro porque eu não o ouço. Então, o que é o contraponto disso? O que é hoje para a antropologia? Eu vou chegar nisso, aí a gente faz a rodada. O que é hoje para a antropologia a ideia de cultura? Né? A cultura é vista como, na verdade, todas as sociedades têm uma cultura. E não existe essa história, né? Isso o Roberto da Mata vai dizer, no senso comum, a gente entende a cultura como sendo um saber específico, um saber mais valorizado, um saber mais legitimado, Ministério da Cultura, edital de cultura. Nem todo conhecimento é cultura do ponto de vista do senso comum. Cultura é só aquilo que é valorizado como sendo, né, de qualidade, essa ideia de qualidade, é uma avaliação. Eu estou falando do discurso dominante, do discurso tradicional, totalmente superficial. Ele é superficial, mas, gente, as coisas superficiais, elas funcionam muito. Elas têm poderes na prática da vida social, né? Destroem, valorizam, dão dinheiro para cá, não dão dinheiro para lá, dizem quem é que merece, quem é que não merece, quanto é que custa isso, quanto é que custa aquilo, tem valor de mercado. O senso comum dá valor de mercado para as coisas. E dá valor de legitimidade também, sabe? Quem é que tem o direito de apresentar uma peça aonde, botar um quadro numa galeria, qual, expor a sua coisa em algum lugar. Isso são as categorias do senso comum, aquela cultura assim, né? Para a antropologia, essa ideia de cultura, como vinculada a uma hierarquia, é vinculada à ideia de evolução, ela foi completamente afastada. Para a antropologia hoje, a cultura é uma construção de determinados universos sociais e você tem N culturas e, nesse sentido, elas são todas equivalentes entre si. Todas elas são legítimas, todas elas são consistentes com a existência, nenhuma delas é primitiva, todas elas têm história e todas elas têm potencial criativo, intelectual, cada uma no seu contexto. E mais, né? Portanto, cultura na antropologia é muito próxima da ideia de linguagem. Na verdade, a cultura, né, nesse sentido, cultura é um instrumento através do qual nós nos relacionamos com o mundo, né? Quando eu digo que isso aqui é uma mesa, quando eu digo que isso aqui é chão, quando o marceneiro faz um móvel, quando o pedreiro constrói uma parede daquilo que ele sabe que vai ser uma casa de 3 quartos ou de 2 quartos e um banheiro, ele está utilizando os recursos e os códigos da sua cultura. Porque a ideia de casa, a ideia de tijolo, a ideia de construção, a ideia de mesa, a ideia da função de pedreiro, tudo isso, do ponto de vista antropológico, faz parte de uma cultura. E não se trata mais
de avaliar e saber o que é melhor, o que é pior, o que é mais adiantado, o que é mais atrasado, o que é mais ou menos evoluído, mas de como é que aquela cultura se configura e como é que ela leva a sua existência adiante. Então, aqui eu queria só chegar no ponto que a gente tinha falado. Dessa perspectiva, né, não se trata, quando a minha relação com o outro, como é que o antropólogo usa isso para fazer as suas pesquisas e lidar com o outro? A gente costuma dizer que a antropologia é uma disciplina da escuta. Que a atitude do antropólogo é a atitude da escuta. É você ouvir o que o outro tem a dizer sobre ele e tentar compreender. Você sabe que você nunca vai se transformar nele. Porque você tem uma outra história, você, né? Se eu vou lidar com o índio, eu não vou virar índio. Mas eu posso tentar ouvir o que ele está me dizendo. Sensibilização. Então, e podem existir diferenças entre culturas, né? E existem muitas diferenças entre culturas. Mas aí é o seguinte, se o universo humano é um universo simbólico, o que eu quero dizer com universo simbólico? Alguém sabe? Ou isso é uma coisa meio hermética? Comunicação simbólica. A nossa linguagem é simbólica. O que eu quero dizer com isso? Então eu vou explicar muito rápido. Composto por símbolos e signos. Basicamente símbolos. Símbolos ou signos, pode ser também, mas eu estou usando a palavra símbolo para usar tudo. Ou seja, a nossa linguagem, o nosso comportamento, a maneira como nós entramos e nós transformamos em seres humanos, né, é através da nossa relação com o outro. Nós nascemos com um potencial de humanidade. Em cada um dos universos culturais, com potencial de humanidade. Mas o que nos transforma em seres humanos? A relação com as pessoas que vão nos transmitir os símbolos que não, ao contrário dos outros seres vivos, nós não nascemos com os códigos de comunicação no nosso cérebro. Nós nascemos com potencial de aprendizado e com potencial de modificação e elaboração consciente ou não consciente dos símbolos que a gente aprende. Mas nada na nossa constituição física determina o nosso destino, o nosso comportamento. O que vai determinar o nosso comportamento na vida social são os aprendizados que a gente faz dos símbolos e signos e códigos da nossa sociedade. Então, a cultura é uma construção humana. A maneira como a gente se relaciona com o mundo, a maneira como a gente se relaciona com os outros, é uma possibilidade de humanidade. O que o José Carlos Rodrigues, que é um antropólogo que eu gosto muito, professor da PUC, diz num livro sobre antropologia e comunicação, é o seguinte: o que nós temos para resolver essa questão da diferença, né? O que nós temos em comum, o que a humanidade tem em comum, o que faz da humanidade uma coisa só, é a possibilidade de diferir. O que nós temos em comum é a nossa condição simbólica. O que nós temos em comum é a nossa condição de criar símbolos, de elaborar símbolos e de nos transformarmos a partir dessa criação. Portanto, isso que a gente estava discutindo aqui, que é a questão da mudança, que é a questão da modificação, né? A mudança, a transformação, ela é própria da condição simbólica. Como aquilo, eu não estou aprisionado num conjunto, um cachorro nunca vai aprender a falar. Ele pode aprender a latir mais alto, ele pode latir, ele pode ser treinado, mas ele não vai aprender outra língua. Eu posso aprender. Se eu nasci e fui jogado num canil, então eu vou aprender a rosnar, latir, etc. Vai, etc. só que você vai rosnar e latir como se rosnar e latir fossem símbolos que você aprendeu, porque aquilo não nasceu com você e não estava embutido no seu cérebro que você iria rosnar ou latir, mas é alguma coisa que você adquire através do aprendizado. Então, para você, como ser humano, isso tem um valor simbólico. Respirar, quando a gente nasce, é um ato físico, fisiológico, mas a gente aprende a respirar de diferentes maneiras. Quem aqui já fez? Canto, claro. Então você tem N maneiras de respirar. Você tem maneiras
religiosas de respirar, você tem maneiras rituais de respirar, você tem maneiras esportivas de respirar. E cada uma delas tem um sentido num determinado contexto. Comer é um ato necessário para sobreviver? É, mas o que é que a gente come? De que maneira a gente come? Com a mão? Com um pauzinho? Né? Cru? Cozido? Come qualquer coisa? Não come alguma coisa? Dor. A sensibilidade à dor é cultural também, gente. É claro que a gente sente dor, mas a maneira como a gente lida com a dor é cultural. Então, tudo na nossa existência é cultural e é simbólico. E, portanto, por ser simbólico, e aí a gente chega na história da mudança, ela é transformável. Eu posso aprender a rosnar, mas eu posso aprender uma língua que eu não sei, eu posso mudar de religião, eu posso passar a me vestir de uma forma diferente, entrar para uma tribo urbana qualquer, eu posso ir resolver morar com uma sociedade tribal, eu posso fazer, né, quando eu estou falando de indivíduos, mas não só indivíduos, sociedades podem se modificar, é isso que a gente chama de história. O que a gente chama de história? Não é o trem da história que passa e está todo mundo embarcado e a história vai andando, eu estou sentadinha aqui, não. O trem da história, ele é movido pela possibilidade dos seres humanos, por serem seres de cultura, e eu não estou falando daquela cultura intelectual, que você é maior, não, estou falando de seres de cultura, são seres simbólicos, e é inevitável que a gente construa a própria vida, porque quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou construindo a minha vida. Quando eu estou dando a mão para alguém dizendo bom dia, eu estou construindo a minha vida. Então, na verdade, todas as sociedades mudam e são dinâmicas o tempo inteiro. A questão central e a partir daqui eu vou passar a palavra para vocês, totalmente, e aí a gente tenta fazer um bate-papo. A questão central é quem é que decide sobre essas transformações. Porque quando os ingleses chegaram na Índia ou chegaram na África do Sul, como colonizadores, eles disseram, vocês têm que se comportar como nós achamos que você tem que se comportar. Eles conseguiam vestir as pessoas, fazer o cara virar lá o mordomo, fazer o cara lá se comportar, aprender inglês, etc. Mas isso é uma imposição, não tem negociação. Não são os sujeitos, não tem escuta. Né? Opressão é hierarquia, opressão e imposição. Agora, quando uma sociedade e os sujeitos de uma sociedade decidem que eles querem mudar a sua forma cultural, ou os seus hábitos, ou as suas tradições, que eles não querem mais, eu quero usar aquela sua imagem das raízes, que é uma imagem, né, da árvore que fica presa nas raízes. Ela pode crescer, mas ela não sai daquele lugar. Ela sempre vai ser aquela árvore, né? Se as pessoas quiserem não cumprirem o destino dessas raízes e elas quiserem modificar de alguma maneira os seus hábitos, se isso for autodeterminado, coletivamente por um determinado grupo cultural, quem é que tem autoridade para chegar e dizer, vocês não? Vocês têm que ficar igual ao que vocês sempre foram. Essa é uma discussão da atualidade enorme. A outra discussão que eu queria jogar na roda é o seguinte. Dentro dessa perspectiva, em que medida, em qualquer circunstância, e eu estou falando no mundo globalizado, e no mundo globalizado a diferença não está lá mais no outro continente, mas as diferenças estão aqui na roda, em todos os lugares, pela internet, fora da internet, né? Você tem uma circulação de diferenças permanentes, não é mais aquela diferença que eu tenho que viajar para encontrar, mas a diferença mora no meu lado, né? Tá dentro de mim, porque eu vou incorporando diferenças na medida em que eu vou me relacionando com outras culturas e com outros universos e aprendendo outras coisas, né? Nesse mundo, como é que a gente lida com essas diferenças diante de dois riscos que nos apontam? Um é a diluição das chamadas culturas tradicionais, que a gente estava discutindo aqui, né? Que é visto como um risco, né? Como é que a gente lida com isso? Outra é o fechamento de cada um dentro da sua tradição, não quero conversar com o outro. E parece que, atualmente, muita gente vê um mundo como dividido entre só essas duas alternativas. Ou eu fico fechado em mim, só converso com os meus iguais, para me manter igual a mim mesmo no resto da minha vida, porque o contato com o outro é sempre risco de eu me diluir e de eu desaparecer.
Então, essa é uma questão da contemporaneidade. Uma contemporaneidade em que o que a gente vê é conflito, ódio crescente, intolerância, dificuldade de lidar com o outro, né? E ao mesmo tempo uma possibilidade imensa de comunicação. Então, como é que a gente transforma limites em fronteiras em que a gente possa abrir portais, né? Essa é a grande questão, eu acho.